Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 281, hoje é sexta-feira, 12 de abril de 2024, trazendo para vocês a síntese da geopolítica nessa semana. A situação internacional segue bastante tensa, mas antes de começar, lembrando a vocês, se vocês ainda não seguem o canal lá no YouTube, sigam o canal e compartilhem com seus amigos se vocês gostam, deixem seu like, seus comentários, os comentários de vocês ajudam bastante, não apenas para nós trocarmos ideias sobre a situação internacional, como também ajudar a divulgar esse meu podcast. Tá? O título que eu trouxe para hoje, nessa semana, o podcast dessa semana, é Sai a China e entre os Estados Unidos, a nova opção estratégica da Argentina. E por que eu escolhi esse tema? Na semana passada, e eu não falei sobre isso no nosso 280 da última sexta-feira, a general Richardson, que é uma general do Exército dos Estados Unidos, comandante do Comando Sul, né, que tem sede em Miami, na Flórida, e é responsável por todas as operações militares das Forças Armadas dos Estados Unidos, Exército, Marinha, dentro da região da América do Sul, do Caribe e das águas que circundam a América do Sul de uma maneira geral. Os Estados Unidos possuem 6 comandos geográficos pelo planeta, né? E um desses comandos é o Comando Sul, sede em Miami, e a comandante é essa general que eu comentei. E a general Richardson esteve na semana passada por 3 dias na Argentina. Nós sabemos, estamos acompanhando, a Argentina teve eleições em dezembro, o presidente Milei sempre se posicionou favorável aos Estados Unidos e recebeu a principal oficial, a principal militar responsável pela região da América do Sul dos Estados Unidos. E nesse evento eu chamo a atenção para dois itens específicos. Primeiro, os Estados Unidos doando para a Argentina uma aeronave C-130, que é uma aeronave de transporte de cargas, para a Força Aérea Argentina. Isso não é muito comum, né? A Argentina não tem muita tradição de aceitar esse tipo de equipamento, ou seja, uma aeronave inteira doada pelos Estados Unidos. Mas o evento que marcou e que me levou a trazer essa pauta para o destaque do nosso Conexão Geo 281 foi a declaração do presidente Milei dizendo que a tal base, vocês devem lembrar, já comentei isso com vocês aqui no Conexão Geo outras vezes, a tal base lá em Ushuaia é aquela cidade mais ao sul da Argentina, que a Argentina tenta transformar no grande hub logístico de apoio às operações na Antártica de vários países, porque atualmente, na verdade, aqui na América do Sul, a cidade de Punta Arenas, no Chile, ela tem uma infraestrutura melhor do que Ushuaia e muitos programas antárticos usam Punta Arenas no Chile e não Ushuaia, embora Ushuaia geograficamente seja até mais próxima da Península Antártica. Inclusive, o programa Antártico Brasileiro também usa mais a cidade de Punta Arenas no Chile. Pois bem, a Argentina tem esse plano de transformar Ushuaia no grande polo de apoio logístico às operações aí na Antártica, especialmente desse lado, né, ou seja, na parte da Península Antártica, e tinha mais aí um acerto com a China para a construção de uma base conjunta para operações aí de navios para a Antártica. Pois bem, o presidente Milei disse que não, agora quem vai entrar nessa parceria serão os Estados Unidos e não a China. E também disse que aquela estação de rastreamento de satélites da China, que fica na província de Neuquén, um acordo que a China fez com a Argentina já há alguns anos atrás, é uma estação de rastreamento de satélites operada por chineses dentro do território da Argentina. O presidente Milei disse que fará uma inspeção pessoal nessa estação, ou seja, vai revisar inclusive o acordo com a China, etc. Bom, aqui algumas coisas. Primeiro, vamos lembrar que a China tem um forte comércio com a Argentina. Ainda não é o maior parceiro comercial da Argentina, ou seja, somatório de exportações e importações. O Brasil tem essa posição, mas a China cresceu muito nos últimos anos e, sem sombra de dúvidas, é um parceiro importante da Argentina. A Argentina tem uma situação econômica muito difícil. O presidente Milei implantou várias medidas para tentar segurar a inflação monstruosa que a Argentina tem, situação econômica muito complicada, e eu acho que
difícil a Argentina virar totalmente as costas para a China, né? Então, mas o presidente Milei está se posicionando claramente a favor dos Estados Unidos. E uma das coisas que alguns de vocês me perguntaram nas redes sociais essa semana, em função desse evento, ou seja, dessa declaração clara de mudança de postura estratégica da Argentina para os Estados Unidos e dando as costas para a China, digamos assim, me perguntaram se isso teria alguma relação com as Malvinas. Vamos lembrar que as Malvinas, as ilhas ali próximas da Argentina, que a Argentina clama, elas são ocupadas pelo Reino Unido desde 1833, mas a Argentina reclama como parte do território argentino. Em 1982, inclusive, a Argentina invadiu e retomou as Ilhas Malvinas. Depois o Reino Unido veio e novamente retirou a Argentina de lá. E é uma questão aí histórica, uma questão importantíssima para a Argentina. E aí alguns de vocês me perguntaram se por acaso essa atitude do Milei poderia ser uma maneira, digamos assim, de conquistar os Estados Unidos, de forma que os Estados Unidos ajudassem a Argentina na questão das Malvinas. Pois bem, a minha visão é negativa. A aliança, a parceria dos Estados Unidos com o Reino Unido, muito difícil de ser quebrada. Eu tive a oportunidade presencialmente lá nos Estados Unidos ver isso em cursos que fiz nos Estados Unidos, em eventos que participei, o grau de parceria, de aliança entre Estados Unidos e Reino Unido não tem com nenhum outro país do mundo, né? É diferente, inclusive, em relação aos outros países da OTAN. É uma relação muito especial. E eu acredito que, na verdade, é uma opção que o presidente Milei da Argentina faz pelos Estados Unidos em detrimento da China, mas em relação às Malvinas não vai fazer diferença nenhuma e a Argentina hoje, as Forças Armadas Argentinas não têm condições de fazer uma retomada pela força nas Malvinas. Essa questão ainda vai se arrastar por bastante tempo. Vamos ao segundo tema, e falando em parcerias aí muito próximas dos Estados Unidos, como eu disse, o Reino Unido é o maior parceiro, o maior aliado dos Estados Unidos. O Reino Unido é o grande aliado dos Estados Unidos e vice-versa, é importante a gente lembrar isso. Essa semana, como eu já tinha comentado na semana passada, ocorreu na quarta-feira o grande encontro aí do primeiro-ministro do Japão com o presidente Biden lá em Washington. Foi recebido aí com pompa e circunstância, com baile à noite, festa. Ontem falou o Congresso dos Estados Unidos. Há 9 anos que um primeiro-ministro do Japão não falava ao Congresso dos Estados Unidos, e vários acordos, 70 acordos foram assinados na quarta-feira entre o primeiro-ministro Kishida e o presidente Biden, selando aí, reforçando essa aliança entre os dois países, os Estados Unidos investindo nessa parceria, essa aliança com o Japão, acreditando na tecnologia japonesa, acreditando aí na capacidade da indústria do Japão, inclusive a indústria naval. Vamos lembrar aqui que o Japão é o terceiro maior construtor de navios do mundo, não navios de guerra, navios mercantes, mas tem uma indústria naval muito forte. A maior de todas é a da China, segunda a Coreia do Sul, terceiro o Japão, mas Japão e Coreia do Sul ali bem próximas uma da outra. E os Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos sabe que não tem estrutura de estaleiros para construir os navios de guerra que precisam para barrar a China. A China vem aí construindo muitos navios e no longo prazo, se nada mudar, a China terá efetivamente uma marinha mais poderosa que os Estados Unidos. Em termos numéricos, já tem uma marinha maior do que a marinha dos Estados Unidos, mas em termos de poder militar ainda não. Os Estados Unidos, obviamente, têm uma tecnologia aí, em termos militares, aí maior do que a China, e é isso que faz com que as Forças Armadas dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos, seja a maior marinha do mundo, a mais poderosa marinha do mundo. Pois bem, outro dado interessante nesses acordos aí fechados pelo primeiro-ministro japonês junto aos Estados Unidos, né, junto com o presidente Biden, é a participação de astronautas japoneses na missão Artemis, que vai para a Lua em 2026, inclusive com 2 astronautas japoneses, e um deles vai descer à Lua com o astronauta americano. Isso não é trivial, é uma demonstração clara, digamos assim, da aliança, da parceria, ou seja, estreitando ainda mais os laços dos Estados Unidos com o Japão. Outro dado também, um AUKUS 2, né, incrementando aí parceria, não é submarino de propulsão nuclear para o Japão. Alguns tinham me perguntado isso, não é ainda, né? Vamos lembrar que o AUKUS é aquele acordo dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido para ceder à Austrália um submarino de propulsão nuclear, sem armas nucleares. Atenção, a Austrália não pode ter armas nucleares, ela é signatária do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que nem o Brasil. O Brasil está desenvolvendo seu submarino de propulsão nuclear, mas também não vai ter armas nucleares. Pois bem,
A AUKUS 2 não é submarino. A AUKUS 2 trata de outras questões: computação quântica, inteligência artificial, sistemas hipersônicos, guerra eletrônica, guerra cibernética, outras coisas. E o Japão entrando aí nesse AUKUS Pillar 2, que eles chamam, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, e o Japão entrando nesse AUKUS 2, inclusive também indício de que Nova Zelândia, Coreia do Sul e Canadá também podem vir a entrar nesse AUKUS 2. Não o AUKUS 1, que é do submarino de propulsão nuclear. Ou seja, um evento muito importante, já sabia que seria um evento aí importantíssimo, reforçando a grande preocupação dos Estados Unidos com o crescimento chinês. E, para fechar, ontem também ocorreu o encontro trilateral entre Estados Unidos, Japão e Filipinas, lá em Washington, com o presidente das Filipinas presente, porque a preocupação digamos assim, do aumento das ações, principalmente da guarda costeira da China ali no Mar do Sul da China. Aquela questão ali, Filipinas ali a Marinha das Filipinas tentando levar suprimentos para algumas ilhas e a China ali impedindo a chegada dos navios da guarda costeira chinesa expulsando pesqueiros das Filipinas ali de áreas marítimas que a China diz que são áreas marítimas chinesas, né, uma parte ali do Mar do Sul da China, mas as Filipinas dizem que aquela área marítima fazem parte das águas filipinas, ou seja, é uma região tensa, né? Sabemos disso, mas como eu sempre tenho dito para vocês, a grande preocupação fica com Taiwan. Taiwan tem aí a posse do novo presidente no dia 20 de maio, mas isso é assunto para mais para frente. E mais para frente, estamos de olho, logicamente, no conflito entre Israel e Hamas. Israel retraiu parte dos seus militares de Gaza, abriu aí algumas gates, né, alguns portões, aí, algumas passagens de entrada de ajuda humanitária para Gaza. Lembrando a vocês, semana passada eu já tinha dito isso, o presidente Biden, segundo a Casa Branca, teve um telefonema aí bastante duro com o primeiro-ministro Netanyahu de Israel com relação à questão humanitária, e o Netanyahu se sentindo aí pressionado pelo seu maior aliado, os Estados Unidos, o maior aliado de Israel, inclusive em termos de armamento, etc., para Israel. O Israel dando uma aliviada nessa questão humanitária, aceitando aí abrir aí a entrada de mais caminhões levando ajuda humanitária e retraindo um pouco os militares. Mas o primeiro-ministro Netanyahu disse que vai sim invadir Rafah, lembrando Rafah, aquela última cidade lá de Gaza que ainda não foi invadida pelas forças israelenses, e onde, segundo o primeiro-ministro Netanyahu, ainda existem batalhões do Hamas, né? Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. E também a gente não pode esquecer daquele ataque que Israel perpetrou contra a embaixada do Irã em Damasco, capital da Síria, matando 7 membros da Guarda Revolucionária do Irã, inclusive 2 generais, e estamos aí aguardando, na semana passada também estávamos aguardando a retaliação do Irã. Só que aqui tem um detalhe importante, gente. Se o Irã retalhar, dependendo do que o Irã retalhar, onde o Irã retalhar, pode ser uma justificativa, por exemplo, para Israel atacar as instalações nucleares iranianas. Sabemos que o Irã prossegue com seu programa nuclear. Saiu uma reportagem essa semana do Washington Post falando que o Irã está aí há poucas semanas, há poucos dias de ter a capacidade de possuir pelo menos 3 ogivas nucleares, 3 artefatos nucleares. A capacidade de colocar essas ogivas nucleares num míssil é que ainda falta para o Irã. Segundo a reportagem do Washington Post, estima entre 6 meses e 2 anos ainda para ter essa capacidade. Ou seja, se o Irã fizer um ataque, talvez assim, muito violento contra algum alvo israelense, pode ser uma justificativa para Israel retalhar. Só que aqui tem um detalhe: o Irã não é um país qualquer. Israel tem sim uma capacidade aí de mísseis e de força aérea bastante razoável, mas o Irã também tem. E sem a ajuda dos Estados Unidos, eu acho difícil Israel fazer um ataque a uma instalação nuclear iraniana diretamente. Então é algo para a gente aguardar, como que vai ser esse jogo aí do contra-ataque iraniano, ou seja, da retaliação do Irã ao ataque que Israel fez à embaixada iraniana em Damasco, e qual seria a resposta de Israel. E aí, se você quiser, comente aí, faça aí nos comentários do YouTube, ou nas redes sociais, Instagram, ou no meu LinkedIn pessoal, o que vocês acham dessa situação entre Irã e Israel, como é que vai ser essa troca aí de ataques de um contra o outro.
Obviamente também estamos de olho na guerra lá na Ucrânia. Essa semana os alvos principais, geração de energia, principalmente a Rússia perpetrou o ataque mais forte contra as usinas geradoras de energia da Ucrânia, deixando aí várias cidades sem energia elétrica, e a Ucrânia prossegue com seus ataques de drones e mísseis dentro de instalações russas, principalmente refinarias russas. Esse é o ponto que chamou mais atenção no conflito entre Rússia e Ucrânia. E também essa semana, vamos ver aí, estamos de olho nas consequências disso. A esquerda na Coreia do Sul venceu as eleições na quarta-feira, as eleições legislativas. O presidente da Coreia do Sul, o Yoon Suk-yeol, ele é de direita, ele é conservador e estava com uma pauta aí mais beligerante, digamos assim, em relação à Coreia do Norte, desenvolvimento aí da indústria de defesa, capacidade militar do país, só que a esquerda venceu as eleições legislativas, o que vai, obviamente, frear qualquer ideia aí do presidente sul-coreano em termos de incrementar a capacidade de defesa do país contra a Coreia do Norte. Estamos de olho, vamos acompanhar. Sabemos aí que a Coreia do Norte segue desenvolvendo sua capacidade de mísseis balísticos, armas nucleares, etc. E numa parceria forte com a Rússia, a Coreia do Norte fornecendo munição para a Rússia para a guerra da Ucrânia e a Rússia fornecendo combustível para a Coreia do Norte. E aí, fechando com a boa notícia, como sempre, a Petrobras comunicou essa semana aí a descoberta de mais um poço de petróleo na região da margem equatorial, numa área que o IBAMA tinha autorizado a prospecção. Vamos lembrar que o IBAMA, infelizmente, negou a Petrobras a autorização para explorar numa região, um poço de petróleo na margem equatorial, sendo que esse mais próximo da foz do Rio Amazonas. Isso aconteceu no passado, e aí está essa briga aí junto ao IBAMA, entre Petrobras, IBAMA e Ministério de Infraestrutura, de Minas e Energia, na verdade, com o IBAMA para decidir essa questão. Nós estamos perdendo tempo, temos muito petróleo lá, a Guiana está extraindo petróleo em bastante quantidade e a Petrobras tem muita experiência com relação à contenção de vazamentos, etc. E a riqueza que vai trazer esse petróleo principalmente para os estados do norte e nordeste do Brasil. É inacreditável como os deputados e senadores desses estados não pressionam o governo federal, especialmente o IBAMA, no sentido de liberar a Petrobras a perfurar novos poços e extrair mais petróleo. E também, como boa notícia, não poderia deixar de ser, vocês sabem que é um tema que eu gosto muito, o término da Operação Antártica número 42, com a chegada ao Rio de Janeiro dos navios polares brasileiros, da Marinha do Brasil, o Almirante Maximiano, o Ari Rongel, mais uma operação exitosa, ajudando a pesquisa brasileira a entender mais a complexidade do continente antártico. Um ano também marcante para o Programa Antártico Brasileiro, com nossa estação antártica lá, com o comandante Ferraz, completando 40 anos de existência, né? A estação ela foi inaugurada em fevereiro de 1984, então esse ano completamos aí 40 anos. Nessa Operantar 42, o Almirante Maximiano também cruzou o Círculo Polar Antártico, que é um evento importante, uma marca importante, presença brasileira na Antártica, o Brasil como membro consultivo do Tratado Antártico, um dos 29 países membros consultivos do Tratado da Antártica. Antártica, um continente maior do que o Canadá, que ainda não tem dono, ainda não tem soberania, não pode ter exploração mineral, não pode ter armamento, teste de armas, nada lá, mas sabemos que tratados eles são rasgados, né? Então é importante o Brasil estar lá, é importante o Brasil desenvolver ciência. A Operação 42, a ProAntar 42, a Operantar 42 apoiou 23 projetos de pesquisa, para vocês terem uma ideia, 137 pesquisadores, achei esse número bastante interessante, em várias áreas da ciência, biologia, oceanografia, medicina e outros campos também. Participaram da Operantar 42, e com essa boa notícia, nós temos sempre que celebrar as boas notícias. Encerro mais esse Conexão Geo 281, agradecendo o prestígio de vocês. Deixem o seu like, deixem seus comentários, compartilhem com seus amigos, me ajude a divulgar esse meu trabalho. Precisamos pensar mais geopolítica, discutir mais geopolítica, entender essa complexidade do mundo atual. Eu acho que a gente segue discutindo muito pouco esses assuntos, muito preocupados com o dia a dia pequeno da política interna, e nós não estamos vendo como que esse mundo, para onde que esse mundo está caminhando. Vários países aí aumentando suas despesas de defesa, construindo cada vez mais. Infelizmente, eu digo isso infelizmente, eu não gosto dessa notícia, mas essa é uma realidade. Eu falo muito para os meus alunos lá na Escola de Guerra Naval. Eu
Uma coisa é o Leonardo, que gostaria que o mundo fosse pacífico, não tivesse nem forças armadas. Outro é o professor de geopolítica, que tem que ensinar aos alunos qual é o mundo real. E é isso que eu tento passar para vocês também aqui nesse meu Conexão Geo. Muito obrigado pela confiança, pela audiência. Um ótimo final de semana. Até a próxima sexta-feira.